Bom, agora precisamos criar o banco de dados e a collection de cursos que a gente vai utilizar para programar esse módulo do sistema. Para isso, então, vou me conectar aqui ao Mongo e vou usar aqui, vou exibir, né, os bancos de dados, show DBS. Temos lá já o banco de dados Amanager criado. Ele tem alguma informação gravada, então eu vou eliminar esse banco e criar novamente. Então eu vou fazer assim, use Amanager, vou dar aqui um db.drop_database. O Amanager foi excluído, posso dar aqui de novo um show DBS, ele já não existe mais ali na lista. Então agora eu posso criar novamente o banco, né? Para isso eu posso simplesmente digitar aqui use Amanager. Pronto, a gente já criou o novo banco e agora a gente vai criar a collection, né? Então db.create collection. E aí aqui dentro a gente passa cursos. Sempre tudo em minúsculo. Posso fazer aqui um show collections, tá? Então, show collections. Tá lá a collection de cursos criada. Se eu me desconectar do banco agora, posso dar um Ctrl C. Finalizada a conexão, posso me conectar novamente, só limpar aqui antes. Mongo show DBs. Temos lá o banco de dados Amanager criado e ele contém a collection cursos sem nenhuma informação. A partir de agora, então, a gente começa a criar a estrutura dessa collection usando como base aqui esses dados que a gente deixou comentado aqui no nosso arquivo cursos.js, tá? Então eu me conecto novamente ao Amanager, use Amanager, dou um show collections aqui, ó, a collection de cursos está criada. Então, vou rolar um pouco aqui para cima e aí a gente começa a inserir essa estrutura aqui dentro da collection. Para isso, vou precisar criar um var cursos, que vai ser a variável que vai conter um objeto que tem essa estrutura. Eu já deixei preparado aqui em off o arquivo cursoscollection.js, então eu vou só copiar isso daqui. Agora eu volto aqui novamente no terminal, dou um Ctrl V, ele vai perguntar se eu quero colar, por causa que tem múltiplas linhas, posso dar um OK. Ele já passou aqui todas as informações que a gente precisa. Então tem o título, tem a descrição curta, tem a descrição completa, né? A gente tem também duração, 30 dias, coloquei aqui uma string mesmo, módulo 5, aulas, está vazio, porque isso aqui na verdade vai ser uma referência que a gente vai utilizar e depois nas consultas que a gente estiver realizando, essas aulas vão ser convertidas para dados, tá? Depois a gente tem aqui a quantidade de aulas, o valor, o tipo do treinamento, se é um produto, se é uma assinatura, o formato, se é gratuito ou não, o status, se está publicado ou não, e se tem limite de matrículas ou não, tá? Então está aqui tudo preenchido. Posso dar aqui agora um Enter, digito cursos aqui e vejo se tudo realmente foi armazenado. Está lá, ó, tudo armazenado certinho na variável de cursos. A gente viu no módulo de MongoDB como fazer a inserção disso, então só pego aqui db.cursos.insert e aqui eu passo a variável cursos. A variável foi inserida, né? Então se eu fizer agora aqui db.cursos.find, estou exibindo aqui os dados que foram gravados dentro da collection de cursos. E é isso mesmo que a gente precisa. Podemos então agora atualizar nossa aplicação no browser e verificar se a conexão vai correr bem. Então posso finalizar aqui a conexão com o Mongo. Posso rodar aqui o npm run nodemon. O servidor está conectado, né? Está online. E aí eu posso fazer o acesso aqui e verificar se tudo está funcionando. Então só atualizar, ó. Está tudo ok, né? A gente não tem nenhum erro sendo apresentado. Posso até inspecionar aqui, vir na aba Network e atualizar novamente. Está tudo certinho. Voltando aqui no terminal mais uma vez, nenhum erro, né, sendo gerado. Se eu vier aqui dentro do Sublime Text, eu posso continuar agora criando os modelos que a gente vai precisar para trabalhar com esses dados. Então aqui a gente vai passar a receber um parâmetro que eu vou chamar de Mongo, né, que vai ser o banco de dados. Aqui a gente vem com this.mongo igual a Mongo, só para passar isso no objeto.
que vai ser dado aqui através do prototype, né, para as outras funções, tá? Aqui dentro, no caso aqui dessa primeira função, que é um find, a gente vai colocar aqui this.mongo.collection. A gente vai acessar essa collection, cursos. E aqui no final a gente coloca um find e passa a query. E podemos também devolver o callback, né, que é a resposta depois que a query for realizada, tá? Na sequência, logo aqui abaixo, a gente vem aqui fazendo um var query, vai ser igual, e aí a gente monta a nossa query aqui. Então a gente vai fazer um query por ID, this.mongo.objectID, né, que é a propriedade lá no MongoDB que contém o ID. E abaixo dele a gente pode fazer aqui um this.mongo.collection para acessar mais uma vez a collection, tá? Cursos. E aí fazer um find on, trazendo apenas um resultado. Então aqui a gente passa a query e aqui a gente devolve uma resposta através do callback. A gente vai duplicar isso daqui, ó, passar aqui para baixo, porque na verdade isso daqui é um find on, tá? E agora a gente vai para o create. Essa primeira linha aqui eu posso eliminar, a gente aproveita a segunda linha. Essa primeira linha aqui eu posso eliminar, a gente aproveita somente a segunda linha aqui. Aqui vai ser um insert no lugar desse find on. E aqui a gente vai passar a informação que vai ser gravada e vamos devolver também um callback, tá? Vou só dar uma espaçada aqui, né, para ficar mais legível. Olha só, vai ficar melhor para visualizar. Então agora a gente vai aqui para o update. Aqui no update, a gente pode até copiar aqui do create, que vai ser bem parecido, tá? A gente pode até copiar aqui do find on, olha só, vai ser bem parecido. Posso colar aqui dentro, ó. E aí a gente começa a fazer a alteração. Bom, primeiro aqui a gente vai ter um ID thisMongoObjectID mesmo, tá tudo ok aqui nessa primeira linha. Depois, na sequência, a gente vai precisar acessar a collection, né, de cursos mais uma vez, só que ao invés de find on, aqui a gente passa um update, e aí a gente vai ter a query, o data e o callback. Então a gente vai ter a query aqui, o data e o callback. O query vai ser a função que vai conter os parâmetros para atualização, a informação que a gente quer que substitua a informação anterior, né? E por último um callback executando alguma operação assim que isso terminar. Restou então aqui fazer a criação do remove, né? Mais uma vez a gente vai utilizar como padrão aqui o find on, então posso copiar isso daqui. Dentro do remove eu passo essa informação e aí eu vou fazendo as alterações. Então, primeiro eu vou ter uma query por ID mesmo, né, porque a gente vai selecionar o que vai ser removido através do ID. Depois eu faço o acesso à collection cursos e aí eu vou executar a operação de remoção. Para isso eu vou informar uma query e depois vou devolver um callback com a operação que foi realizada, tá? Então agora a gente já tem aí o model para tratar os dados dessa collection prontos e a gente pode começar a utilizar isso dentro do nosso controller. Então aqui no arquivo cursos controllers, a gente pode vir aqui onde tem o getAll e começar a fazer isso. Mas antes, a gente precisa chamar aqui o debug, né? Para se acontecer algum erro, a gente conseguir debugar isso, tá? Então antes da função construtor aqui, eu coloco aqui um var debug igual require, chamo o módulo debug aqui, e na sequência eu passo aqui, né, a manager, controller, para a gente saber que isso aqui está acontecendo em controllers, né? Bom, posso finalizar aqui, e aqui abaixo agora eu faço assim, function cursos
controller. E aqui eu passo, né, o nosso model, tá? Então, vou pegar aqui o model cursos. Cursos model. Só ver se foi assim mesmo que eu declarei. Posso vir aqui, cursos model. Vou copiar aqui e vou para cá. Posso passar aqui dentro, tá tudo ok. E aí a gente passa aqui dentro do corpo da função um this.model igual cursos.model. Então assim a gente instancia o model aqui dentro e a gente já pode utilizar. Aqui a gente elimina esse function cursos. E aí a gente copia aqui, ó, cursos controller, substituindo todos os locais aqui onde tem cursos, tá? Ó, posso dar um Ctrl V aqui. E aí, no Exports aqui, a gente dá um export aqui, passando um new cursos controller. Então, como a gente deu aqui acesso, né, à função cursos controller ao model, e todas essas outras funções herdam as propriedades que existem dentro dessa função, a função getAll já tem acesso ao model. Então, eu posso simplesmente utilizar o find aqui para retornar todos os cursos, né, que estão dentro dessa collection. Para isso eu posso fazer assim, ó, this.model.find. Vou fazer uma busca sem passar nenhum parâmetro, né, que aí ele vai me retornar tudo, tá? Na sequência eu passo o callback. No caso eu vou pegar aqui um erro se houver e também a informação que está sendo retornada. Agora aqui dentro eu posso fazer um teste. Se ocorrer um erro, eu venho aqui e dou um return next, passando o erro. Aqui a gente está utilizando lá o nosso error handling, né? E na sequência, se não ocorrer nenhum erro, eu simplesmente dou um response, né? Que é um res.json, retornando o data, que é isso que a gente está pegando aqui, tá? Posso só finalizar com ponto vírgula aqui, ó, e eu posso copiar tudo isso para a gente fazer aqui o do find on. Então, venho aqui no find on, colo aqui embaixo, e aí eu posso só montar a query aqui. Então, nesse caso, aqui acima, eu vou vir aqui var _id é igual rec.params.id. Essa propriedade params aqui, né, ela já vem implícita do Express, e através dela a gente pode pegar os parâmetros enviados na requisição. Então, quando a gente fizer uma requisição para retornar um dado por ID, a gente tem que passar esse ID nessa requisição. E através do params a gente consegue acessar isso. Com o ID capturado aqui, agora aqui dentro da nossa função findOn, eu posso simplesmente pegar esse ID e informar aqui nesse objeto que nesse momento está vazio, tá? Então, ao invés de passar o objeto, eu simplesmente passo o ID aqui. Depois eu tenho aqui uma função, né, que vai tratar o erro e também as informações que estão sendo retornadas. Se um erro ocorrer, né, eu vou exibir esse erro, se não, eu retorno as informações que foram obtidas. Para fazer aqui então o create, a gente copia tudo isso, né, que a gente vai reaproveitar essa estrutura. Posso colar aqui dentro, ó, e aqui ao invés de pegar o rec.paramsID, a gente vai pegar o rec.body, tá? Dentro do body estão todas as informações que estão sendo enviadas para o servidor quando uma requisição para criar algum curso for realizada. Então, armazenando isso daqui dentro da variável body, a gente pode simplesmente pegar essa variável e informar aqui dentro do create no lugar do ID, tá? E aí, novamente, a gente vai ter a função, né, tratando o erro e retornando a informação, tá? Então, todo o restante aqui a gente mantém nesse formato. Depois disso, para fazer aqui o update, a gente também vai utilizar essa mesma estrutura aqui do getById. Posso passar aqui, tem que copiar de novo, né? Passo aqui dentro. Aqui onde está o rec.params.id está correto, a gente vai fazer uma atualização em um curso através do seu ID, então a gente identifica qual é o ID do curso e faz a atualização nele. Onde a gente está utilizando aqui
o find on, a gente vai substituir isso pelo update. A gente já estava passando aqui o ID, a função para tratar erro, né, e também para retornar o dado se nenhum erro acontecer. Então a gente já tem o update pronto. No caso aqui do remove também vai ser bem parecido, tá? Com a diferença de que ao invés de utilizar aqui o find on, a gente passa um remove, que é a operação. Então a gente já obteve o ID do elemento que vai ser removido, a gente já informou ele na nossa query, agora a gente tem o callback aqui tratando, só dar um Ctrl Z, tratando, né, os erros que podem acontecer, e caso o erro não aconteça, a gente obtém os dados e retorna no formato de JSON. Agora, para a gente poder testar a nossa aplicação, a gente vai conectar, né, de fato ao model de cursos, tá? Através aqui das rotas. Então, veja que a gente está chamando aqui os controllers, né? E aí a gente passa a ter acesso a esses controllers. A gente também precisa fazer a mesma coisa para ter acesso aos models. Então, eu vou duplicar isso daqui. Aqui eu vou chamar de cursos controller, tá? Aqui eu preciso fazer a correção também, né? Que a gente fez a alteração lá no arquivo de controller, senão as nossas rotas não funcionarão corretamente. Posso só inverter de posição aqui para que o model seja carregado primeiro, e aqui eu vou chamar cursos model, tá? Então, cursos model igual require, e aqui a gente vai solicitar dentro de models, cursos. Não precisa da extensão, como a gente já viu antes, né? E aí a nossa alteração está pronta, era isso que a gente precisava. Porém, eu preciso passar aqui a variável mongo, tá? E no caso dos controllers, a gente ainda vai precisar fazer um bind aqui para a gente poder consolidar essas alterações. Então, vou vir aqui no final de cada um, vou passar um bind, bem parecido com o call e o apply que a gente viu nas aulas do módulo de JavaScript. E aqui dentro eu vou ter que passar o nome do controller. Então, posso vir aqui, dou um Ctrl V, e aí eu já tenho lá o cursos controller sendo passado no bind, né, de todas essas operações de CRUD. Para saber se está tudo ok, podemos abrir o terminal. Aqui já apresentou um erro, está falando que o mongo está indefinido. Isso porque a gente ainda precisa pegar aqui o mongo, né? Então, var mongo igual require. A gente criou o arquivo do mongo dentro da pasta db. Então, eu posso passar aqui uma aspa simples. Então, eu vou sair daqui dentro da pasta de rotas, depois eu saio dentro da pasta app, e aí eu tenho acesso aqui ao db, tá? Então, eu vou pegar aqui o mongo, e vou só eliminar essa extensão aqui. Fazendo isso agora, podemos mais uma vez voltar aqui no terminal, e ainda tem um outro erro acontecendo, né? Então, ele está falando que não é uma função, e está informando aqui que esse erro está acontecendo aqui no arquivo de rotas na linha 5. Então, vamos ver o que a gente tem lá. Cursos.js na linha 5. A gente está chamando o model e ele não está reconhecendo aqui essa operação. Então, a gente tem que acessar aqui models. É verdade. O que acontece? A gente criou aqui o model e aí eu só exportei aqui a função construtora, né? Então, eu preciso fazer diferente. Aqui eu vou fazer assim, ó. Vou dar um export numa função que tem que receber um parâmetro, né? Como a gente está passando lá dentro do nosso arquivo de rotas. E aí eu dou um return aqui em new cursos model, recebendo o parâmetro mongo. Agora sim eu posso salvar, posso ir no terminal novamente. Olha lá. Vamos aguardar. Nenhum erro acontecendo, está tudo ok. Para finalizar, veja que a gente está fazendo um bind aqui nos controllers e a gente precisa de acesso, né, ao model para a gente conseguir executar as operações de find, find on, entre outras. E veja que a gente não passou esse acesso ao model aqui para os controllers. Para passar esse acesso, a gente precisa colocar aqui um cursos/model. Agora, se a gente for até o browser e atualizar a janela, ó, você percebe que está ocorrendo um erro. Se eu vier aqui no terminal, ele está falando que require mais uma vez não é reconhecido. Isso aí é a mesma coisa que aconteceu antes, lá no arquivo de models, tá? Então, eu vou vir aqui em models, vou só copiar essa estrutura de export aqui, vou vir aqui ó, no controller de cursos, e aqui abaixo ó, colo isso, exportando cursos aqui. Posso eliminar essa export aqui,
porque eu já coloquei ela aqui embaixo, né, da forma que ela precisa ficar. E aí a gente modifica aqui esse parâmetro, porque o que a gente está recebendo é o cursos model. Ok? Olhando aqui no terminal, então, já está tudo ok, né? Está tudo pronto, nenhum erro aparecendo. A gente pode ir no browser mais uma vez, atualizar, e aí ele dá a informação de debug, né? Double column is host identifier, e isso a gente vê na próxima aula. Eu vou ficando por aqui e te vejo lá.